bem-vindo de volta ao canal e no vídeo de hoje eu quero trazer mais lições que eu aprendi no livro do Morgan Housel, A Psicologia Financeira. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre 2 capítulos muito interessantes que eu vi desse vídeo sobre o comportamento, mas agora discorrendo o livro inteiro, eu separei ele em 4 partes. Primeiro a gente vai falar de lições sobre as nossas atitudes com relação ao dinheiro, lições sobre como obter dinheiro, lições sobre como gastar o dinheiro e depois lições sobre como proteger o nosso dinheiro. A primeira lição do livro é que as pessoas têm atitudes diferentes com relação ao dinheiro e isso afeta a forma como elas gastam o seu dinheiro. E a gente não deve julgar as pessoas com base no que elas fazem com o próprio dinheiro. E aqui o livro traz um exemplo de pessoas nascidas na década de 70 ou 50 nos Estados Unidos com relação ao mercado de ações. Por exemplo, se eu tivesse nascido na década de 70, o S&P 500, que é o fundo de índice que acompanha 50 maiores empresas dos Estados Unidos, que aumentou 10 vezes o seu montante inicial, né? Se tu tivesse na idade ali de 13 a 30 anos. Mas se tu tivesse nascido 20 anos antes, o mercado basicamente andou de lado durante esse mesmo período. Ou seja, esse grupo de pessoas, eles têm ideias radicalmente diferentes sobre como funciona o mercado de ações e, obviamente, essas ideias vão afetar o seu comportamento. E nacionalizando esse exemplo, né? Se você pegar pessoas que nasceram até antes de 1940, 1930 ou 1950, que viveram ali os períodos de hiperinflação, confisco do Collor e outras situações, elas não têm o comportamento de investir no mercado de ações ou mesmo investir em aplicações financeiras por conta da volatilidade do preço do dinheiro que se tinha na época, e a forma delas investirem ou de carregar valor ao longo do tempo era em imóveis, né? Então você pode notar que as pessoas que nasceram nessa época, elas tendem muito mais a investir em imóveis, a ativos físicos sólidos, do que a investir em investimentos financeiros. Quando pessoas que nasceram já depois do Plano Real buscam mais a construir patrimônio em ativos financeiros, em aplicações financeiras e não necessariamente comprar imóveis. A segunda lição, o segundo ponto que o livro traz, que não necessariamente eu concorde, ele diz que a gente não deve subestimar a importância da sorte quando se trata de ganhar dinheiro, porque basicamente qualquer resultado que a gente venha a obter, seja ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa na vida, é uma combinação entre sorte e habilidade. E vantagens injustas, se pegarmos o Bill Gates, por exemplo, que obviamente ele é talentoso, mas ele também teve muita sorte de ter ido para uma das escolas secundárias dos Estados Unidos que tinha um computador. E isso o ajudou a começar a mexer com programação e a começar a trabalhar na empresa que acabou de se tornar a Microsoft. Então, o autor nos faz refletir sobre algumas situações de sorte que essas pessoas de muito patrimônio ou de muita riqueza tiveram, que não necessariamente isso repete na vida de outras pessoas. Eu disse no início que não necessariamente eu concorde, porque dentro da minha crença, a gente entende que tudo é plano de Deus, mas esse é um ponto que o livro traz, em que o Bill Gates, por exemplo, ele era talentoso, mas ainda assim ele caiu na sorte, vamos dizer assim, de entrar para uma escola que tinha um computador para ele aprender a programar. A lição número 3 é que devemos aprender a dizer o que é o suficiente para nós. É natural que a gente busque metas financeiras, conquistas, crescimento em carreira, e quando a gente conquista essas metas, a gente ansiosamente constrói uma próxima meta, um novo ciclo, e isso nunca termina, porque a gente está sempre se comparando com pessoas que estão no nível acima da gente numa escada invisível. E Morgan nos lembra que, na verdade, a gente precisa reconhecer o quanto é o suficiente e não ficar tentando continuamente buscar o crescimento apenas por ele mesmo ou por querer se comparar ou chegar ao nível de outras pessoas. E no livro ele traz um exemplo de pessoas realmente ricas fazendo coisas muito duvidosas, obscuras, erradas para conseguir ainda mais dinheiro. No livro ele traz o exemplo do Madoff, que ele já era muito rico, ele é nos Estados Unidos, mas depois ele construiu um esquema de pirâmide ou um esquema Ponzi para tentar ficar ainda mais rico e acabou na prisão. Então, o livro traz uma citação de que não há razão para arriscar o que você tem e precisa pelo que você não tem e não precisa. Então, entenda o que é o suficiente para você e para sua família. Na quarta lição, o autor Morgan usa o exemplo de Warren Buffett, que é famoso por ser muito rico, e na época que o livro foi escrito, o patrimônio líquido de Warren Buffett era de 84,5 bilhões de dólares. Mas desses 84,5, 4,2 bilhões de dólares foram obtidos após o seu aniversário de 50 anos de idade. E desse montante, 81 bilhões de dólares foram obtidos após o seu aniversário de 60 anos de idade. E uma das razões pelo quais Warren Buffett conseguiu acumular tanta riqueza é que ele começou jovem e continuou investindo. Então, como se ele tivesse começado a investir aos 10 anos de idade e aos 30 ele tinha $1 milhão em investimento. Então, continuou absolutamente
em frente até 90 anos de idade. Ou seja, 99,9% da riqueza de Warren Buffett foi resultado da capitalização, porque ele começou cedo e fez isso por muito tempo. E o autor Morgan descreve que nenhum dos 2.000 livros que analisam o sucesso de Buffett tem o título de que esse cara tem investido constantemente por 3/4 de século, mas sabemos que essa é a chave para a maior parte do sucesso de Buffett. Só que é difícil de entender essa matemática porque ela não é intuitiva. Então o que o autor quer trazer aqui é que a constância ela é o fator mais importante quando a gente fala de acúmulo de capital ou de enriquecimento, né? Usando o exemplo do Warren Buffett, que aos 30 tinha 1 milhão, mas como ele continuou consistentemente por quase 3/4 de século, ele conseguiu fazer esse acúmulo de capital. A quinta lição é tentar economizar ao máximo que puder, mesmo quando você não tem objetivos específicos para economizar. Morgan descreve que a construção de riqueza tem pouco a ver com a renda ou o retorno dos investimentos que você faz, tem muito mais a ver com a sua taxa de poupança. E ele descreve essa taxa de poupança sendo igual à sua renda menos o seu ego. Eu acho que é uma maneira interessante de a gente ver as nossas despesas. Por exemplo, se eu analisar os meus próprios gastos, o quanto deles são realmente necessários e o quanto dos meus gastos é baseado no meu ego. Ele também fala que a taxa de poupança é a única variável nessa equação em que a gente pode realmente controlar. Como se a gente não pode controlar quanto dinheiro a gente ganha, a gente não pode controlar quais são os retornos do mercado de ações, criptomoedas, mercado imobiliário e tudo mais, mas podemos absolutamente controlar quanto dinheiro ou qual a porcentagem da minha renda estou poupando para mim mesmo no futuro, ou para minha família no futuro. E o autor fala que se a gente puder manter uma alta taxa de poupança e puder manter as despesas pessoais muito baixas, como se precisasse de pouco dinheiro para sobreviver e prosperar, isso realmente vai te dar muito mais liberdade na tua vida, porque tem muitas pessoas que estão presas a empregos nos quais não necessariamente elas gostam, porque elas têm que bancar um estilo de vida que exigem que elas tenham uma alta renda. E qual é o sentido de ser feliz em um emprego durante 80 mil horas da sua vida, mais ou menos durante a maior parte do tempo da sua vida trabalhando em uma coisa que você não gosta? Portanto, se a gente puder reduzir a nossa taxa de despesa pessoal e aumentar a nossa taxa de poupança, isso vai nos dar mais antifragilidade, mais liberdade, mais autonomia para fazer coisas que a gente realmente quer. A sexta lição que o livro traz é se concentrar em não fazer besteira ao invés de tentar obter grandes ganhos. Ou seja, não se exponha ao risco da ruína, que significa não coloque todo o teu dinheiro no investimento na próxima criptomoeda que vai bombar, no próximo esquema de pirâmide que teu amigo te ofereceu, todo o seu dinheiro no movimento de mercado que você está apostando, vai te deixar rico, que vai resolver a tua vida. Mas o argumento que o autor traz é que basicamente é pensar no longo prazo, ser consistente nos aportes, nos investimentos e tentar não perder dinheiro, não fazer grandes besteiras que possam te tirar do jogo. E é esse comportamento que vai te manter ao longo do tempo de forma consistente, crescendo patrimônio, crescendo em investimento e sem colocar riscos que possam te tirar totalmente do jogo. A sétima lição é usar o dinheiro para comprar liberdade. Então o autor fala que o verdadeiro valor do dinheiro está na flexibilidade e na opcionalidade que ele nos proporciona e não no fato de poder comprar uma casa ou um carro de luxo. Todos nós queremos ser felizes e ter uma vida significativa. Estudos mostram que existe uma renda média que, se você ganhar mais do que isso, não vai te trazer tanta felicidade, né? E essa pesquisa mostra que é por volta de 75 mil dólares anual nos Estados Unidos, e nacionalizando isso para o Brasil seria por volta de 25 mil reais. Mas considerando que, em última análise, o tempo é o nosso recurso não retornável mais valioso. A gente sempre pode fazer mais dinheiro, mas nunca pode ganhar mais tempo. Ou seja, usar o nosso dinheiro para comprar tempo extra e comprar liberdade é um bom uso do dinheiro, em vez de gastá-lo com besteira ou itens de luxo do qual de fato a gente não precisa. Número 8 é que ficar rico é muito diferente de se manter rico. Aqui Morgan traz que para ganhar dinheiro é preciso correr risco, ser otimista, se expor, mas para se manter rico é preciso o oposto de correr riscos. Preciso ser humilde e ter consciência de que o que você ganhou pode ser tirado de você. Aqui Morgan está dizendo que para ganhar dinheiro é necessário estar disposto a correr risco, ter uma atitude otimista, além de estar aberto a se expor a novas oportunidades. No entanto, uma vez que você tenha adquirido uma certa quantidade de riqueza, é necessário adotar uma postura mais cautelosa para manter essa riqueza.
E nesse sentido, a humildade é fundamental, pois ela ajuda a evitar a tomada de decisão impulsiva que pode levar a nas perdas financeiras significativas. E além disso, é importante um senso de medo saudável, pois isso pode te ajudar a ficar alerta e a tomar decisões para proteger o que você construiu. E em resumo, enquanto ganhar dinheiro requer coragem e confiança, para mantê-lo requer modéstia e prudência. A nona lição do livro é: não seja ostentoso. Morgan escreve para seu filho que, embora ele possa pensar que ele quer um carro, um relógio de luxo ou uma casa enorme, na verdade ele não quer. Existem duas razões para isso. A primeira é o paradoxo do homem no carro. As pessoas compram itens caros ou carros de luxo e mansão porque acreditam que isso trará respeito e admiração das pessoas. Mas as pessoas, na verdade, admiram apenas o objeto em si e não necessariamente a pessoa. A segunda razão é que não faz sentido ser ostentoso com o dinheiro que você está gastando, porque a verdadeira riqueza é o dinheiro que você não gasta. E a lição número 10 é garantir que você possa sobreviver tecnicamente se seus retornos futuros não forem tão bons. Portanto, digamos que eu tenha algum dinheiro e eu esteja esperando que ele vá render por volta de 7%. E eu deveria ter um plano caso ele não renda 7%. Possa render 4, 3, 2 ou até mesmo que o rendimento seja negativo desse investimento. Eu deveria ser capaz de sobreviver a essa possibilidade. O segundo ponto é que não se trata apenas de sobrevivência física, mas de uma sobrevivência emocional. Vamos dizer que você economizou 2 anos do seu custo de vida e saiu do seu emprego para tentar uma carreira nova ou até empreender. Na teoria, você está dizendo a si mesmo que tem 2 anos de pista para que, na pior das hipóteses, você não for bem sucedido no seu novo empreendimento ou na nova carreira, você possa, depois de 2 anos, as suas economias acabarão e você poderá simplesmente voltar a arrumar um outro emprego. Mas o que você não está levando em conta é a dor emocional de ver as suas economias diminuírem com o tempo. Pode ser que, ao queimar por volta de 50% das suas economias, você comece a se sentir emocionalmente abalado e desista, voltando a seu emprego anterior. O que Morgan está dizendo no livro é que a gente precisa abrir um espaço para as decisões emocionais e para a maneira com que nós nos comportamos como seres humanos quando se trata de dinheiro. É por isso que é chamado de a psicologia do dinheiro, pois agimos não necessariamente em termos lógicos, econômicos ou totalmente racionais, mas também devemos levar em consideração as nossas emoções. E a lição número 11 é evitar compromissos financeiros extremos para o seu futuro. Isso se refere ao tipo de pessoa que diz: sabe de uma coisa? Eu nunca vou comprar uma casa, por isso eu vou me dar o luxo de esbanjar o dinheiro quando eu for jovem. Ou casais que falam assim: a gente não vai ter filho, então a gente pode ter um estilo de vida mais alto e tal, porque a gente não vai ter gastos com as crianças ou para economizar para a faculdade dos filhos e tudo mais. E isso é ruim porque mesmo que você tenha certeza que quer viver a sua vida dessa forma, é bem provável que você mude de ideia em algum momento no futuro. Os psicólogos chamam isso de ilusão do fim da história. E a ideia de que, se perguntarmos às pessoas o quanto elas mudaram nos últimos 10 anos, a gente vai ser muito bom em descrever com precisão o que a gente mudou, mas a gente vai ser muito ruim em descrever o que nós mudaremos nos próximos 10 anos. A gente tende a projetar que em 10 anos nós seremos exatamente iguais ao que nós somos agora, iguais em objetivos e valores que nós temos hoje. Isso não se mostra verdade. E a lição número 12, a última lição deste vídeo, é: seja razoável ao invés de racional. O argumento que Morgan traz é que boas decisões nem sempre são racionais, mas razoáveis. Devemos nos lembrar que somos, em última análise, criaturas emocionais com necessidades emocionais e não apenas máquinas econômicas que tornam decisões perfeitamente lógicas. Eu gosto de trazer um vídeo que eu gravei há algum tempo atrás sobre comprar ou alugar, onde eu falo que existe uma lógica financeira por trás de alugar, mas também existe uma lógica emocional por trás de comprar um imóvel e qual é a minha linha de pensamento com relação a comprar uma casa, por exemplo. Então, se você está numa posição em que você consegue comprar uma casa, ou por exemplo, não financiar ela ou pagar à vista, talvez não seja uma decisão do ponto de vista econômico-financeira melhor ou que vai maximizar os seus retornos, mas te ajudar isso a dormir melhor à noite ou ter mais prazer no dia a dia, em decorar a tua casa e deixar ela do jeito que você gostaria, que a tua família gostaria. Isso é o que importa. Em última análise, se estamos jogando o jogo de construir patrimônio, proteger e continuar a evoluir,
evoluindo ao invés de perdê-lo, também temos que otimizar as decisões que nos ajudarão a dormir à noite. Por exemplo, você pode assistir inúmeros vídeos sobre criptomoedas, mercado de ações, que você deveria colocar 100% do teu dinheiro nisso, deixar de ter um imóvel para colocar em fundo imobiliário e tudo mais. Só que se isso te fizer perder o sono à noite, dessa decisão racional, fazer com que você não consiga dormir à noite, você não deverá fazer ela, você não deverá seguir essa linha de raciocínio. Portanto, você deve ser mais razoável em vez de racional. Bom, essas 12 lições é uma extensão do vídeo que eu fiz anteriormente do livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Quis estender um pouco mais esse conteúdo sobre alguns insights que eu tive nesse livro. E se teve algum ponto aqui que te chamou a atenção, deixa aqui nos comentários. Ou se você já leu o livro, teria mais algum ponto relevante que a gente possa trazer aqui no canal, deixa ali pra gente fazer um próximo vídeo ainda assim deste livro, que tem muito insight bom e tem muita coisa que a gente pode trazer aqui ainda. Compartilha esse vídeo então com alguma pessoa que você tenha discutido alguns pontos que a gente conversou aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda, te inscreve aqui no canal, deixa o sininho de notificação para receber uma notificação sobre os próximos vídeos que a gente venha postar. Deixa o like se esse vídeo trouxe alguma coisa de relevante para ti, para que o YouTube entregue para mais pessoas. E por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!